Casas de aposta e cassinos nunca perdem. E não é por sorte. Hoje eu vou te mostrar a estratégia que eles usam para garantir que o dinheiro sempre fique do lado da casa. Imagina entrar num ambiente sedutor, repleto de luzes piscando, sons envolventes e promessas de fortuna a cada esquina. Mas por trás de cada jogo, cada aposta, cada giro da roleta ou aperto do botão do caça-níquel existe uma verdade inevitável. Então nesse vídeo vou te mostrar como essa máquina de lucros é construída com base em matemática, psicologia e um pouquinho de manipulação. Como cada detalhe é projetado para te fazer perder. Meu nome é Pedro Santana, CEO da Alu, e você está no canal do Alu Invest. Para começar a entender o que está em jogo, vamos explorar as duas principais lógicas que governam os jogos de azar: a lógica determinística e a lógica probabilística. Mas antes de te contar o segredo por trás de cada lógica, já deixa o seu like se você gosta do mundo de investimentos, inovação e empreendedorismo. Se inscreva para não perder nenhum vídeo do Alu Invest, porque estamos com conteúdo muito relevante toda semana para você que já é ou pretende se tornar um investidor de sucesso. Lógica determinística é a lógica que trabalha em cima de perdas determinadas para liberar um ganho. Muito simples. Imagine uma máquina igual essa aqui. Uma garra de metal que, se você acertar o lugar certo, ela vai puxar, inevitavelmente, um bichinho de pelúcia, fofíssimo inclusive. Mas a verdade é bem diferente e menos fofa. Em uma lógica determinística, a máquina acumula o dinheiro de todos os jogadores até atingir um limite de lucro pré-definido. Só depois de garantir esse lucro, ela libera um prêmio. Então talvez já tenha tido a experiência de uma garra dessas, inexplicavelmente, soltar. Tá aí a explicação. A gente ainda não tinha chegado no final de um ciclo que se repete indefinidamente. A máquina finge ser aleatória, finge ter controle por parte do jogador, mas tem sempre um acontecimento cruel. Enquanto não tem volume suficiente de capital dentro da máquina, não há um jogador vencedor. Um exemplo do cotidiano ilustra bem essa dinâmica. Imagina frequentar aqueles bares e salões onde máquinas caça-níqueis são onipresentes. Talvez no Brasil você não veja isso, mas em qualquer bar, por exemplo, na Inglaterra ou em Las Vegas, você tem experiência. Inclusive, produção, em Las Vegas, para você que não sabe, tem caça-níquel em todos os lugares, inclusive no aeroporto, na loja de conveniência e também no spa. Não sabia. Você vê as mesmas pessoas jogando dia após dia, esperando aquele momento mágico em que as 3 figuras finalmente se alinham, ou 5 figuras, ou 4 figuras do bônus, ou tem muita coisa de máquina caça-níquel hoje em dia. Uns frequentadores mais atentos começam a anotar mentalmente quanto dinheiro foi inserido na máquina antes dela pagar o prêmio. Com o tempo, ele percebe um padrão. A máquina só paga depois de acumular uma certa quantia e nunca antes. Esse comportamento cria a ilusão de que se pode prever quando você vai ganhar, mas na prática, o cassino sempre mantém uma vantagem. Esse é o clássico exemplo de lógica determinística. O resultado é controlado pelo cassino, garantindo que o lucro venha antes da recompensa. Claro, nos dias de hoje, boa parte dos caça-níqueis não seguem 100% essa lógica. Eles são pautados em RNG, um gerador de eventos aleatórios. Mas toda vez que você aperta aquele botão de um resultado aleatório, você deve saber que há um percentual que sempre vai favorecer ao cassino. É como na roleta, em que você tem mais ou menos 48% de chance de ganhar se você apostar somente no vermelho e no preto. No longo prazo, o cassino sempre vai acabar ganhando. Então isso também é verdade mesmo quando a máquina de caça-níquel não é determinística. Hoje poucos cassinos utilizam essa lógica determinística porque ela é muito frustrante. Os jogadores acabam desistindo quando notam muitas perdas. Mas existe um macete que muitas máquinas usam que eu vou te explicar um pouquinho mais pra frente. Lógica probabilística. Essa lógica trabalha em cima da pura aleatoriedade mesmo, pelo menos deveria. O grande exemplo são jogos de roleta, como eu disse. No início pode parecer que a roleta é um jogo de pura sorte, onde a bolinha salta aleatoriamente de número em número. Mas mesmo aqui, a vantagem do cassino é sutilmente incorporada através da lógica probabilística. Uma roleta padrão em Las Vegas possui 37 números, do 0 ao 36. Parece justo, certo? Não. O 0 é o segredo. Ele não é preto, ele não é branco, ele não é par, nem ímpar. Ele existe unicamente para desbalancear as apostas em favor do cassino. Eu sei que em tese o 0 seria par, mas não para o cassino, porque ele tem que manter sempre uma pequena vantagem. Inclusive, lá em Las Vegas, é raro hoje que você ache uma roleta com 1-0. Hoje já temos roletas com 0, double 0 e depois todos os outros números, garantindo uma vantagem ainda maior probabilística para o cassino. Em todo jogo probabilístico, as probabilidades são calculadas para que, no longo prazo, o cassino sempre lucre. Até então, nada de errado, afinal a casa precisa sobreviver a longo prazo e não pode viver de sorte. Mas calma, espectador, o buraco é bem mais embaixo. Oi! Já vimos então a diferença da lógica determinística e da lógica probabilística. E agora vamos explorar mais a fundo o que realmente está por trás dessas perdas tão significativas para o jogador e ganhos tão exorbitantes para casas de aposta e cassinos. Afinal, como diria aquela antiga comunidade do Orkut, se não banir,
vira bagunça. Pense em como os cassinos utilizam essas vantagens matemáticas para garantir que você continue jogando. O ambiente do cassino é meticulosamente planejado para que você perca a noção do tempo. Não há janelas, não há relógios, as luzes são brilhantes e os sons são envolventes, criando um cenário de eternidade, onde a noite e o dia não existem e se misturam. Tudo é feito exatamente para te manter focado no jogo e para fazer você acreditar que está prestes a ganhar o próximo prêmio. Inclusive, algumas máquinas caça-níquel hoje em dia tem até um mecanismo que é um pouco mais nefasto, que é um contador de que determinado prêmio precisa ser sacado até o ponto X. Então olha só, ele está misturando aqui a determinística e a probabilística, te mostrando isso, mas não com o objetivo de ser mais justo, meramente com o objetivo de te fazer querer alcançar aquele número que está no contador, te fazendo no meio do caminho perder milhares e milhares de reais. Até a distribuição de bebidas, de favores, massagens é uma estratégia. O álcool flui livremente, baixando suas inibições e aumentando o risco das apostas, bem como a sua vontade de descontar tudo em um belo almoço grátis de churrasco no cassino. Mas o verdadeiro segredo do cassino está na lei dos grandes números, que rege a lógica probabilística. Ela garante que, mesmo que você ganhe algumas rodadas, quanto mais tempo você jogar, mais inevitável se torne sua derrota. Mesmo os jogos que parecem equilibrados, como um simples cara ou coroa, mostram como o jogador pode acabar perdendo com o tempo. A vantagem estatística pode parecer mínima, mas ela é suficiente para consumir todo o seu saldo se você continuar jogando, especialmente se você perseguir as suas perdas anteriores. Mais uma artimanha do probabilístico é, por exemplo, uma sala de pôquer, onde centenas de jogadores se reúnem. Todos pensam que tem uma chance justa de vencer, mas o cassino sempre fica com uma porcentagem do pote, garantindo assim um lucro constante, independentemente de quem ganha ou de quem perde. É um negócio sem risco. Quanto mais pessoas jogam, mais o cassino lucra. O único risco do cassino é não conseguir encher as mesas. Já na lógica determinística, lembra que eu te falei que eu ia te revelar um segredo um tanto quanto sombrio? Pois é, hoje em dia, a maioria das máquinas determinísticas, ao longo do trajeto das perdas, libera pequenos ganhos para o jogador ter a impressão de estar lucrando. No caso do caça-níquel, vai liberando alguns bônus, alguns pequenos resultados, vai dando resultados na trave para iludir o jogador. Na máquina de garras, de vez em quando a garra pega um bichinho e solta no ar, como eu disse anteriormente, te causando uma enorme frustração de que você está quase conseguindo, inclusive que é culpa sua. Agora eu vou abrir uma caixa preta. E eu não vou citar nenhum nome, pois eu tenho amor à minha vida e eu tenho uma filha para cuidar. Cassinos digitais e a manipulação das probabilidades. As máquinas de caça-níqueis digitais operam com algoritmos secretos e ajustes de probabilidades, invisíveis ao jogador, frequentemente seguindo uma lógica probabilística, mas com controle dinâmico. Mesmo os desenvolvedores não sabem as chances exatas de ganhar. Eles usam milhões de simulações para garantir que a máquina seja lucrativa antes de ser disponibilizada. Para o jogador, significa que a vitória nunca é garantida. Os raros acertos são projetados para manter você engajado, mas as perdas são inevitáveis. Então pensa aqui comigo, em um cassino lá de Las Vegas, que a gente está usando muito como exemplo porque é o mais consolidado, um jogador ele pode pedir para o gerente do cassino abrir a máquina e mostrar, olha, eu quero ver como está o RNG da sua máquina. E por lei, os gerentes de cassino são obrigados a disponibilizar qual é a frequência de ganho para os jogadores. Isso não acontece no ambiente online, como eu disse, se não banir vira bagunça, no caso, pelo menos dentro do ambiente online, e quando você bota um online do Brasil, e quando você acrescenta o Pix, e quando você bota um povo pobre, a conta vai começando a ficar mais complicada. Os cassinos online levam essa manipulação a um nível ainda mais obscuro. Sem a supervisão física, como eu falei agora, e com algoritmos controlados digitalmente, esses cassinos podem alterar as probabilidades de forma dinâmica com uma simples linha de código. Em cassinos não regulados, a falta de fiscalização permite que as plataformas ajustem a chance de vitória do jogador em tempo real, frequentemente a seu desfavor. Imagina um cassino online onde cada jogador vê uma roleta diferente e o resultado é manipulado de forma a garantir que o cassino sempre saia ganhando. Aqui a lógica se mistura. O jogo é probabilístico na superfície, mas os ajustes internos são determinísticos, feitos para garantir que as probabilidades nunca favoreçam ao jogador, pelo menos no longo prazo. Claro, existem casas de aposta honestas, inclusive eu me arrisco a dizer que a maioria das casas de apostas são honestas. Cassino honesto, Santana? Honesto que eu digo ao pé da letra mesmo. Ele cumpre com o combinado. Saiba que mesmo em um cassino que procede rigorosamente dentro de todas as regras socialmente aceitas, que segue a legislação de países que são rigorosamente fiscalizados, ainda assim esses cassinos obviamente
vão, no longo prazo, serem lucrativos. O cassino é feito para isso, é uma espécie de operação de seguro invertida. Você tem certeza que eventualmente o risco chega e que você vai perder. Isso não impede que você jogue, mas pense sempre, aposta não é renda extra. A aposta é diversão. E diversão a gente deve sempre seguir com parcimônia, com limites e com orientação. Tá bom? Então só para deixar isso bem registrado. Agora vamos ilustrar em números o que eu falei ao longo desse vídeo, sem levar em consideração as maldades que cassinos picaretas fazem por aí. Suponha que você joga uma roleta online, onde a probabilidade de vencer é uma aposta simples, é uma roleta justa, apostando no preto. Como eu disse, é mais ou menos 48%, 48,6% com a presença do zero. Se você tem 10 mil pessoas apostando $100 cada ou R$100 cada no preto, a expectativa é que serão 4.860 apostas vencedoras, enquanto serão 5.140 apostas perdedoras. Ou seja, jogando isso no infinito, em cada uma dessas rodadas com esse número de apostas, o cassino, em média, vai ganhar R$514 mil ou dólares e perder R$486 mil, dando um lucro bacanésimo de 28 mil dinheiros por giro. Agora considere uma máquina de caça-níqueis digital com a taxa de retorno ao jogador RTP de 95%. Isso significa que, em média, para cada 100 dinheiros apostados, você recebe 95 e o cassino fica com 5. Isso simplifica a lógica probabilística ajustada. Parece pouco, mas imagine isso em escala. Imagine 100 mil, imagine 1 milhão de jogadores. O cassino consegue, com 100 mil jogadores, por exemplo, arrecadar não R$5, não R$5 mil, mas ele consegue arrecadar R$500 mil de lucro de cada um desses jogadores. Isso acontece constantemente, a cada segundo, 24 horas por dia, com milhões de apostas ao redor do mundo, e especialmente depois da implementação do Pix, que deixou uma barreira muito menor para o brasileiro entrar nesse tipo de serviço, a gente acabou tendo uma explosão e hoje o Brasil é o país com o maior número de acessos, acredite você ou não, a sites de apostas. Escândalos envolvendo cassinos online mostram como essas probabilidades podem ainda ser distorcidas. Então, em alguns casos, cassinos foram flagrados ajustando os algoritmos para que os jogadores ganhassem pequenas somas quando estavam prestes a desistir apenas para mantê-los jogando. Esse é um exemplo claro de manipulação determinística disfarçada de aleatoriedade probabilística. Em um exemplo, um jogador apostou R$1.000 repetidamente em uma roleta digital com uma RTP ajustada em 90%, significando que ao longo de várias e várias jogadas ele acabaria perdendo em média R$100 por rodada até ficar sem saldo. Ao longo de 50 jogadas, esse jogador perdeu R$5.000, enquanto o cassino faturou R$500 mil. Aplicaram o mesmo sistema a milhares de jogadores simultaneamente. E esse cara ganhou a roleta justamente quando estava prestes a sair. Outro caso envolveu plataformas que fingiam sorteios de números aleatórios, mas ajustavam os resultados de acordo com o comportamento do jogador. Se o jogador mostrava sinais de desistência, o sistema premiava com pequenas vitórias, criando a ilusão de que a sorte estava mudando, a maré era outra, mas aqui ele estava ficando cada vez mais afogado nos prejuízos. Mais uma vez, vemos a fusão entre determinístico e o probabilístico, onde o controle oculto garante que a aleatoriedade não vai beneficiar o jogador e que a casa sempre vai vencer. Esses exemplos mostram como o ambiente digital pode ser perigoso e exponencializar alguns perigos para os jogadores desavisados. A promessa de grandes prêmios, bônus atrativos e renda extra mascaram um sistema que, no fundo, está programado para tirar o máximo de dinheiro possível dos jogadores. E ao contrário dos cassinos físicos, onde o ambiente pelo menos oferece um show, comida e bebida, o cassino online oferece apenas a ilusão de que você pode vencer. A aparência de sorte e aleatoriedade é apenas um truque, bem construído, muito bem construído para manter o jogador engajado e apostando. Mas a matemática do jogo é implacavelmente desenhada para favorecer o cassino. Então, de novo, pense comigo, é crucial você entender que, independentemente de onde você esteja jogando, seja em um cassino físico ou online, o único objetivo do cassino é ganhar. Mesmo os honestos existem para lucrar, um negócio de toda matemática, design de jogos, etc. Cassino, gente, é diversão. Tô falando aqui de aposta esportiva, tá? Isso é um negócio completamente diferente, talvez valha, inclusive outro vídeo, produção. Mas os números aqui no cassino nunca mentem. Quanto mais você joga, mais você perde. É uma realidade que não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Seja na luxuosa roleta física do Belágio ou nos brilhos exagerados da tela do seu computador ou celular. Então lembre-se, a próxima vez que você estiver prestes a apostar, a verdadeira máxima permanece. A casa nunca perde. Seja em cassinos físicos, com suas roletas mesas de pôquer, ou nos cassinos digitais, com seus caça-níqueis programados e apostas esportivas manipuladas. Olha só o gostinho para o próximo vídeo. A lógica determinística garante que a casa sempre sairá lucrando, enquanto a lógica probabilística cria uma ilusão
de que a chance é justa, sendo que ela nunca realmente é justa. Mas meu primo tem um macete que ele ganha todas as vezes. Então tá bom, você pode salvar esse vídeo aqui na sua barra de favoritos, tentar provar as suas duas teorias, a do seu primo e a que eu passei aqui nesse vídeo. Depois você pode voltar nos comentários e me contar o resultado dos milhares de reais que você ganhou e não vale ser um afiliado que ganha com a perda dos outros. Fora isso, me conta aqui histórias de cassino físico ou cassino online, envolvendo você ou algum conhecido. Deixe os comentários que eu estou curioso para ler. Estamos aqui no longo prazo e eu espero que você esteja também.